Com a eminente saída do técnico Guto Ferreira, eu estou gravando esse vídeo antes de qualquer anúncio oficial, porém a tendência é sim de demissão do atual comandante esmeraldino. Caso isso não aconteça agora, esse vídeo pode servir futuramente também para opções brasileiras de treinadores que estão disponíveis no mercado, dando sopa aí principalmente em nosso país, olha, eu gostei demais de dois nomes que quero trazer aqui para vocês, principalmente do Antônio Zago, um cara que agrada ao Wally Menezes, tem uma amizade, acho que nesse momento seria uma alternativa muito bacana para o maior do Centro-Oeste. Além disso, a respeito do técnico Jair Ventura, se pode ou não retornar para o Goiás nesse momento, antes novamente do Campeonato Brasileiro, as outras opções, apostas como por exemplo o Paulo Baier, faz sentido, o Dorival Júnior que foi procurado na virada do ano, o seu salário e muito mais, quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje, beleza? Só antes de começarmos, peço para você deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. E para você adquirir uma linda faca personalizada dessa daqui, como estou deixando aqui para vocês, do maior do Centro-Oeste, convido você a conhecer a RT Facas, nossa parceira aqui do canal, com envios para todo o Brasil, entregas em toda a Goiânia e região metropolitana também, uma empresa de Goiás dedicada também a produtos personalizados, como esse daqui que eu vou deixar do Verdão, tem copos também personalizados do maior do Centro-Oeste, outras facas também, utensílios que você pode utilizar no seu dia a dia, você pode colocar, por exemplo, o seu nome, fazer tudo a caráter que você gosta. Vou deixar essa opção aqui mais por conta do Verdão mesmo, que a gente aqui esmeraldino acaba gostando muito dos produtos, porém você encontra uma linha extensa de variedades com a RT Facas, nosso parceiro aqui do canal. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, do Instagram, para você observar alguns modelos também diferentes e do próprio WhatsApp. Vai lá, fala com o Roberto e fala que você veio aqui pelo canal do Goiás News para garantir um preço especial na sua compra com a RT Facas, nosso parceiro aqui do Goiás News, combinado? Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre essas opções de treinadores brasileiros que estão dando sopa no mercado. Eu já falei sobre essa saída do Guto Ferreira, eu estou gravando esse vídeo um pouco mais tarde agora, mais ou menos 12h30. Não tem um anúncio oficial da demissão do Guto Ferreira. É óbvio, eu que trabalho com internet, eu preciso ter um horário certinho para gravar os vídeos. Então não tem como eu deixar para após esse anúncio ter uma certeza ou não dessa definição. Porém, que o Guto Ferreira será demitido nesse momento parece ser apenas uma questão de tempo. Se não acontecer isso agora, possivelmente, infelizmente, vai acontecer futuramente também. Falei sobre esses pontos, se eu concordo ou não com essa demissão do treinador. Vou deixar aqui na tela final tratando sobre esse assunto. Eu não gosto de demissão de treinador, eu acho que é uma burocracia muito grande, principalmente às vésperas do Campeonato Brasileiro. Já cansei de falar isso aqui, porém o Goiás não vai mudar, não vai ser eu que vai mudar também. Então, como eu posso dizer, eu queria um técnico diferente no começo do ano, algo mais ousado, um técnico mais jovem, com um perfil mais ofensivo, algo diferente, principalmente antes da disputa do Campeonato Goiano. Quando o Brasileirão bate na porta, aí não tem como negar. Você precisa de contar com um técnico mais experiente para o comando da equipe, isso é inegável. Porém, ainda assim dá tempo de fazer um outro teste. Quero trazer aqui para vocês essa lista de técnicos que estão livres no mercado, poderiam ser boas alternativas para o Verdão. Não estou falando que nenhum deles está fechado ou algo nesse sentido, porém vários deles já foram sim consultados e procurados pelo maior do Centro-Oeste. Quero começar falando sobre, na minha visão, a melhor opção de técnico brasileiro dentro da realidade do Goiás disponível no mercado, que é o Antônio Zago, aquele mesmo ex-zagueirão da seleção brasileira, atualmente está sem clube, após a sua passagem pelo Bolívar da Bolívia, onde foi muito bem nas duas últimas temporadas. É um nome que inclusive o Wally Menezes já falou, que agrada, que é um amigo do futebol e que sem dúvidas procuraria ele para o Goiás. O Zago, ele já foi especulado no Verdão no ano de 2022, tá certo? No ano passado, no começo do Campeonato Brasileiro, antes daquela chegada do Jair Ventura, o Zago foi um dos nomes apontados pela diretoria do Verdão, enquanto o Glauber Ramos estava ali no elenco no Campeonato Goiano. Porém, ele estava ainda no Bolívar. No final do ano também, após várias especulações com o Grupo City, até mesmo para possivelmente assumindo o Bahia no começo desse ano, não aconteceu nada, Parece que não houve um acordo com o próprio Bahia, teve o seu nome especulado também aqui no Goiás e ficou sem clube. A sua última passagem pelo Bolívar, com 49 partidas e 33 vitórias, foi importante. O time está atualmente na Copa Libertadores da América. Um técnico bem interessante, dando sopa aí no mercado, tem boas passagens aqui no Brasil, principalmente com a camisa do Juventude, onde fez boas temporadas em 2016, passou ali rapidamente no Internacional
na temporada de 2017, no próprio Juventude e no Fortaleza na sequência do ano, e no Red Bull Bragantino, onde naquela ocasião, né, ainda pelo Red Bull Brasil, foi muito bem no Campeonato Paulista e conquistando a Série B de 2019, mais 2 anos também no futebol japonês, né, com a camisa do Kashima Antlers. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Gostaria do Antônio Carlos Zago? Tem um salário um pouquinho mais alto, isso eu não tenho a menor dúvida, do que em relação ao Guto Ferreira, mas dá para o Goiás chegar nessa pedida do treinador de 53 anos. Acharia isso uma boa para a disputa da primeira divisão. Seguindo aqui com o nosso vídeo, eu quero falar, vamos lá, um outro que foi especulado pelo Goiás, o Dorival Júnior. Ele que obviamente é bem mais caro, 60 anos de idade, porém já tem um acerto bem encaminhado com o Atlético Mineiro. Essa informação do Jorge Nicola, né, com a demissão do atual técnico, o argentino, o Medina, né, se eu não estiver enganado, do Atlético Mineiro. A tendência é que o Dorival Júnior seja assim contratado. Ele que teve o seu nome especulado no Verdão desde o ano passado, ainda lá na Série B de 2021, né? O Paulo Rogério Pinheiro disse que era um amigo pessoal do Dorival Júnior, que poderia contratar o treinador futuramente para o Goiás. Não teve esse acerto em 2022. Ao final da temporada passada, o próprio Edmil fez uma ligação para o Dorival Júnior, convidando, né, nesse projeto do Goiás. Ele acabou optando por esperar naquele momento após a saída do Flamengo, até mesmo porque uma esperança, enfim, algo nesse sentido, principalmente em relação à seleção brasileira, o que não vai acontecer. No ano passado, 2 trabalhos excelentes, né? Inicialmente no Ceará, com 18 partidas e 11 vitórias, e no Flamengo, onde aconteceu uma das maiores injustiças, né, na história recente do futebol. Foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão também da Libertadores. Eu que não gosto nadinha do Flamengo, acho que a coisa assim, não tem nem comparação, acho que eu gosto mais do Vila Nova e do Atlético do que do Flamengo, e óbvio que eu não gosto dos dois, porém ainda traz o Vitor Pereira, né, uma questão assim que ficou feia demais para o Flamengo e para o próprio Dorival Júnior, né, uma injustiça. Porém, nesse momento, como eu falei para vocês, um técnico muito mais caro. No Flamengo ganhava aproximadamente ali 650 mil reais mensais, e na tendência também que nesse acerto com o Atlético Mineiro fique mais ou menos nessa casa. Então, na questão financeira, é um técnico que o Goiás nesse momento não pode alcançar. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre uma outra opção que também foi especulado no Goiás nos últimos meses, que dá para dizer, né, em relação, por exemplo, ao Marquinhos Santos, aquele técnico ex-Juventude, ex-Ceará também, atualmente tem 43 anos de idade, e foi um nome que agradou aquelas várias listas, né, que o Goiás fez antes da contratação do Jair Ventura, antes da Série A do ano passado. O Marquinhos Santos também foi um nome consultado pela direção do maior do Centro-Oeste. Porém, o seu último trabalho no Ceará, de fato, foi muito mal. É óbvio, o Ceará foi um desastre no ano passado, né? Então a culpa não é só também do Marquinhos Santos. 17 partidas no total, com 6 vitórias. No ano de 2021, ele fez um bom trabalho inicialmente no Juventude, até conseguiu fazer uma campanha interessante no estadual. Ali chegou, né? Se eu não estiver enganado, depois do campeonato estadual ainda, foi mal. No início do Campeonato Brasileiro, permaneceu com o Juventude ali fora da zona de rebaixamento, 15º, 16º, acabou entrando na zona e sendo demitido. Porém, foi contratado pelo América Mineiro, ainda na temporada de 2021, em apenas 11 partidas pelo Coelho, com 6 vitórias, conseguiu classificar em uma grande arrancada, né, do América na reta final daquele Brasileirão e chegar até a disputa da Copa Libertadores. 2022 classificou para a fase de grupos, né, passou ali pelos playoffs, enfim, jogou algumas partidas pelo América na Libertadores, mas, né, o que é o futebol brasileiro, foi demitido antes de acertar com o Ceará. Já tinha feito também algumas participações razoáveis com a camisa do Juventude lá no ano de 2020, também pelo São Bento em 2018, no Paysandu também na temporada de 2017, Figueirense, Fortaleza, Coritiba, Bahia e na seleção brasileira também sub-15 e sub-17. Quero saber a sua opinião sobre o Marquinhos Santos. Não é um nome que me agrada demais não, porém é um outro técnico, né, que já esteve em pauta aqui no time esmeraldino e também tem essa experiência em Série A de Campeonato Brasileiro. É óbvio, eu tenho que falar aqui no nosso vídeo também a respeito do Jair Ventura, outro nome que está livre no mercado. Já comentei brevemente sobre ele também no vídeo de hoje mais cedo, mas é óbvio, né? Falando sobre as opções brasileiras livres no mercado, tenho que mencionar também o Jair Ventura, com a sua boa passagem no Goiás na Série A do ano passado, principalmente, né? Somando primeira divisão e também na Copa do Brasil, 40 partidas no total, com 12 vitórias. Foi fundamental para conseguir ele escapar, né, do rebaixamento com o clube esmeraldino, enfim, vendo os jogadores, porém, é óbvio, com o dedo do Jair Ventura, que organizou muito bem aquele time, principalmente no início, né, do Campeonato Brasileiro. Se tivesse algumas peças um pouquinho melhores, certamente o Goiás poderia brigar por algo mais em cima.
Como eu falei no vídeo de hoje mais cedo, o Jair Ventura, juntamente com a sua comissão técnica no Goiás, ganhava um pouco menos de R$200 mil mensais. Ou seja, um técnico muito barato dentro do futebol brasileiro, porém, antes disso, ele ganhava mais do que isso, né? Nas suas últimas equipes, algo próximo de 350 mil mensais. O Jair Ventura queria mais ou menos 400 mil. A direção do Goiás poderia chegar até esse valor, mas parece dar uma impressão que o próprio Edminho, o Paulo Rogério Pinheiro, não quis continuar com o Jair Ventura. Parece que foi essa a questão, porque se fizesse um esforço um pouquinho maior, daria sim para o Jair Ventura ter seguido no Goiás. E o próprio treinador também meio que tinha uma esperança de surgir um convite de um dos gigantes aqui do futebol brasileiro. Isso não aconteceu. Ele também não gosta de trabalhar geralmente em período de estadual. É óbvio que ninguém gosta de ficar sem receber, né? Porém, o Jair Ventura tendo uma condição legal, passou um tempo com a sua família e livre no mercado, visando aí a disputa do Campeonato Brasileiro. Acharia sim uma boa para o Goiás. Como falei, eu teria continuado com ele no final do ano passado. Mas assim, é melhor corrigir o erro, né, nesse momento do que, por exemplo, ter um orgulho ou algo nesse sentido. Acho que você deu bem, né? Com o grupo do Goiás, que tem vários dos mesmos jogadores atualmente dentro da equipe. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários sobre o Jair Ventura. Mais uma boa opção, já com essa passagem interessante aqui pelo Goiás, conhece a Série A do Campeonato Brasileiro, enfim, acho que é um nome aceitável atualmente no mundo da bola. E só para completar aqui o nosso vídeo, eu quero falar sobre algumas outras opções, que obviamente muita gente pode escutar, enfim, acaba me perguntando. Vou falar brevemente e rapidamente sobre cada uma delas. Inicialmente sobre o Thiago Carpini, técnico do Água Santa, onde o próprio presidente do clube, ele garantiu em uma entrevista à Rádio Bandeirantes de Goiânia que o Thiago Carpini não vai mais trabalhar daqui até a sequência do ano, vai fazer alguns trabalhos na Europa e aí sim, né, aprimorando a tendência que retorne para 2024 no próprio Água Santa e seguir na sua carreira dali em diante um outro clube, né, que tem algum calendário maior ou até mesmo seguindo na própria equipe paulista. Esta questão, né, foi levantada após um interesse de fato, um nome que agrada a direção do Goiás, que vê com bons olhos, é sim do Thiago Carpini, porém nesse momento ele não vai assumir nenhuma outra equipe, como eu falei para vocês, né, vai fazer alguns cursos da UEFA, aqui mesmo no futebol brasileiro, não vai mais trabalhar na sequência do ano, 14 partidas na atual temporada, 6 vitórias, levou a Água Santa até o vice-campeonato, né, do Campeonato Paulista, perdendo apenas a grande decisão para o Palmeiras. Um outro nome que também foi já monitorado pela direção do Goiás é em relação ao Roger Machado. Um nome interessante, 47 anos de idade, ele foi monitorado ali na virada do ano, né, de 2021 para 2022, acabou que no ano passado treinou o Grêmio. 37 partidas, 17 vitórias e não foi bem. Assisti alguns jogos do Grêmio na Série B do ano passado, fui lá em Porto Alegre também, o Grêmio não jogava um futebol interessante, um time que não conseguia defender muito bem, na hora das criações ele ficava mais na base mesmo do contra-ataque, era até perigoso em uma outra partida, porém na Série B, naquele elenco, de fato não foi bem no seu trabalho. Antes disso, o seu segundo trabalho no Bahia também não funcionou muito bem, naquela temporada ali de 2020, 2021, eu diria que ele foi até razoável, com o Fluminense, mas na disputa da Libertadores, né? Se eu não estiver enganado, o Fluminense chegou até nas quartas de finais naquela temporada, porém no desempenho em geral, em Campeonato Brasileiro, em Copa do Brasil, acabou devendo um pouco. Porém, dentro das alternativas, se entrar dentro dessa faixa salarial do Goiás, eu acharia sim uma opção aceitável, já com experiência na primeira divisão em relação ao Roger Machado. Outro nome também experiente, porém esse eu já não gostaria aqui de ver no Verdão, que é em relação ao Jorginho, 59 anos, aquele mesmo que já treinou o Goiás, estava por último no Vasco e também no Atlético Goianiense. Acabou perdendo um pouco da mão. Ele fez um trabalho bom no próprio Atlético no ano passado, em 2021, né, pelo Atlético, 13 partidas, 8 vitórias, foi sim bem. Desentendeu com a diretoria do Atlético, foi demitido, fez ali um trabalho interessante também no Cuiabá, na reta final do Campeonato Brasileiro, conseguiu salvar do rebaixamento e no ano passado no próprio Atlético, porém pegou aquela questão do Abel Ferreira, né, eu não entendi que o Jorginho entrou tanto nesse assunto, meio que se perdeu ali na sua narrativa. No final do ano ainda foi para o Vasco, onde conseguiu acesso para a primeira divisão, em 10 partidas, venceu 5, porém o Vasco jogando absolutamente nada. Então eu não acho que seja um nome bom para o Goiás, sabe? Acho que tem opções aí mais interessantes e diferentes, né, do que em relação
ao Jorginho, que inclusive foi o seu segundo time, né, o Goiás lá em 2010, que ele treinou profissionalmente. O primeiro América do Rio de Janeiro, foi auxiliar técnico também da seleção brasileira e assumindo o Verdão naquele ano de 2010. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários. Um outro que segue basicamente nessa mesma linha é o Zé Ricardo, outro brasileiro dando sopa aí no mercado, 51 anos de idade, após a sua demissão lá deixa eu pegar aqui o nome do time certinho, S-Pulse, né? O Shimizu S-Pulse, essa equipe da segunda divisão do futebol japonês. Foi demitido agora recentemente, né? Somando no total nessa atual temporada apenas 2 vitórias em 11 jogos lá na segundona japonesa. Também mais um nome que eu não traria, porém é um outro técnico que tem uma experiência no futebol brasileiro, cabe dentro do orçamento do Goiás, mas como eu falei, acho que enquadra basicamente igual ali o Jorginho, igual o Marquinhos Santos, o próprio Zé Ricardo, enfim, não é um nome que me agrada muito não. Seu último clube aqui no Brasil, em 2022, né, pelo Vasco da Gama. Antes disso já havia treinado ali tanto o Vasco, o próprio Botafogo, o Fortaleza, o Internacional, equipes do Catar e também agora recentemente no futebol japonês. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários sobre o Zé Ricardo, um outro nome que está disponível no mercado. E só para completar aqui o nosso vídeo, para falar sobre uma aposta que eu faria se fosse no começo do ano. Agora eu já fico na dúvida, né? Que em relação ao Paulo Baier, aquele mesmo camisa 10, maestro que chegou como lateral direito, fez as principais lances jogadas do Goiás, sem dúvida alguma, desse século 21, né? Está escrita com o Paulo Baier. 48 anos de idade e olha, como treinador tem um potencial absurdo. Ele fez um trabalho muito bom já nessa atual temporada pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Aquelas coisas que só acontecem aqui no Brasil, né? 10 partidas nessa atual temporada, 4 vitórias no Paulistão. Se eu não estiver enganado, o Botafogo até liderava o seu grupo, né? Ali na primeira fase do Paulistão, quando o Paulo Baier foi demitido. Na Série C do ano passado, ele conseguiu acesso com o próprio Botafogo em 26 partidas, 14 vitórias no total. Um técnico bem interessante, que se mostrou muito competitivo, porém, na Série C do Campeonato Brasileiro é um nível muito diferente do que uma Série A. Em 2021 também ele deixou tudo certo ali pro Criciúma, que acabou sendo demitido na reta final do ano, porém o Criciúma subiu, né, para a segunda divisão, muito por conta dessa boa campanha do Paulo Baier na primeira parte para a reta final do campeonato, né? E pelo Próspera também no Campeonato Catarinense de 2021. No ano passado treinou também o São José no Campeonato Gaúcho, né, antes dessa sua chegada no Botafogo de Ribeirão Preto. Seria um nome interessante se fosse para o começo do ano. Agora já com a Série A batendo na porta, tem que ter muita coragem, porém não descartaria. É um dos ídolos da história recente do Goiás, sem dúvida alguma. Enfim, acho que é um nome interessante para a gente ficar de olho nos próximos anos. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários sobre todos esses nomes que eu citei aqui para vocês. Se você conhece um ou outro que pode ser melhor, pode deixar a sua avaliação aqui embaixo também para a gente conversar nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Vou deixar na tela final o vídeo falando também sobre a respeito dessa demissão do Guto Ferreira, se faz sentido ou não, a análise do jogo contra o Atlético, o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, você encontra aqui embaixo na descrição. Vai lá, ajuda a gente a chegar nessa marca de 1000 inscritos, que já está bem próximo, e o link da RT Facas, nosso parceiro aqui do canal, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!